Antes, nós vamos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui nesse lugar, irmãos, ela tem a sua primazia, ela vem em primeiro lugar. Louvor é uma bênção, não é, irmãos? Amém? Você não pode voltar para sua casa sem ouvir a palavra. A palavra agora vai completar agora, e nós vamos sair daqui nessa manhã abençoados por Deus. E eu quero chamar a tua atenção aqui para um detalhe, irmãos. No decorrer da mensagem, você vai ouvindo a palavra, vai buscando um conserto dentro de você, vai buscando, sabe, uma comunhão com Deus. Permita que no final dessa palavra, no momento da ceia, essa bandeja passe, e por tantas vezes passa por você e você não participa. A decisão é nossa. A ceia não é da denominação quadrangular, a ceia é do Senhor. Então cabe a você fazer um exame introspectivo e participar da ceia. Participe, porque Ele falou que aquele que não come e não toma desse cálice, não tem parte com Ele. Quantos têm parte com Ele aqui nessa manhã? Então nós vamos participar dessa ceia em nome de Jesus, amém? Pastor Cláudio, ele vai trazer para nós nessa manhã a palavra de Deus. Eu queria que você desligasse o seu tablet, né, o seu notebook, não sei. Não, pode ser que traga, né? Não sei, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Na igreja hoje a gente não sabe. Mas eu dou até a liberdade para alguém, que eu sei que tem pessoas aqui, que às vezes sai durante o culto, porque faz parte da profissão, da área de trabalho, para atender algum telefone de urgência. Não há nenhum problema. O que não pode é o blim-blim aí agora acontecer. Vai ficar ruim, então põe no silencioso se você estiver com o celular, ou se tiver de atender alguém, você pode sair aqui discretamente lá fora e atender, mas aqui dentro é recinto sagrado, então não é lugar para ninguém ficar acessando nem o Wi-Fi da igreja, e muito menos coisas do tipo Facebook ou WhatsApp. Vamos nos ligar à palavra de Deus, amém, irmãos? Isso é um exercício, irmãos. Você não queira saber, uma palavra só que você perde aqui do altar pode fazer a diferença para a tua vida eterna. Então nós vamos dar atenção à palavra de Deus e sair daqui nessa manhã alimentados, amém? Vamos receber o pastor Cláudio dizendo todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Bom dia, queridos. Bom dia, igreja. Bom dia. Paz seja convosco. Quanto está feliz com o Senhor Jesus nesta manhã? Quantos que estão muito felizes com Jesus nesta manhã? Amém. Glória a Deus. Hoje é um culto, eu costumo sempre dizer que o culto de Santa Ceia é um culto muito especial. Não para nós idolatrarmos o culto da Santa Ceia. Todo culto é maravilhoso, mas é um memorial, onde a gente deveria estarmos aqui lembrando do sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. É um culto especialíssimo. Neste culto, é claro que a gente tem que pedir. Todo culto a gente pede, não pede? Todo culto a gente pede. E tem que pedir mesmo, não é pecado, não é errado pedir. Não é errado pedir. Vai pedir para quem? Para mim? Não, pede para Deus, tem que pedir para Deus mesmo. Mas nesse culto, eu particularmente gosto muito de só adorar o Senhor e ficar lembrando. Principalmente depois que eu vi um filme de Paixão de Cristo com o Mel Gibson. Não é nem 1% do que Jesus sofreu, mas aquele filme me trouxe à memória o quanto Ele sofreu em meu favor. Como o pastor Roberto bem disse aqui, eu estava também na lamaçal do pecado. Uma vida, uma infância miserável também. Só Ele pôde me tirar de lá. Só Ele. E eu sempre quero ser grato a Ele por isso. E gratidão não tem preço. Não tem como pagar. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 14, versículo 22 ao versículo 26. Marcos 14, 22, 26. O Espírito Santo que está aqui no nosso meio pode falar conosco nesta manhã. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça ajuda. Quem não encontrou, acha no telão. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 14, 22. E quando ceava, tomou Jesus o pão, e tendo dado graça, o partiu e serviu a seus discípulos, declarando: tomai, isto é o meu corpo, que é partido por vós.
Em seguida tomou o cálice, deu graça e entregou a seus discípulos, todos beberam e disseram: este é o meu sangue que será derramado por vós. Então lhe revelou: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, no qual vou derramar em favor de todos. 25. Com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber de fruto da videira, até que o dia que beberei do vinho verdadeiro no novo reino do nosso Deus. 26. E depois, havendo ele estando ceado, cantou um salmo, partiu para o Monte das Oliveiras. Pode fechar sua Bíblia? Coloca, por favor, sua Bíblia no seu banco. Vamos orar ao Senhor? Vamos adorar o nosso Senhor, o nosso Deus? Vamos pedir para Ele falar conosco, falar comigo, falar com você. Não aquilo que talvez você queria ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Às vezes o precisar é muito mais importante do que o nosso querer. Feche seus olhos, vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai. Sabemos, ó Deus querido, que o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Porque a Tua presença, Senhor, aqui é real. Eu já senti o Teu toque aqui nos louvores. Eu já senti a Tua presença nos louvores. Eu pude contemplar, Senhor, o Teu toque na minha alma, no meu coração nesta manhã. E eu te peço então, meu Pai querido, que neste dia, nesta hora, neste exato momento, o Senhor possa tocar em cada um de nós ainda mais. Nós sabemos que o Teu toque não é limitado, o Senhor não tem limites, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que tudo é possível ao que crê, e nós cremos que o Senhor se faz presente aqui, e a Tua presença ela é real, ela é verdadeira. Então faça com que a Tua presença nos contagie nesta manhã. Eu dou uma ordem agora em nome de Jesus, que todo espírito maligno que veio do inferno para tirar toda a concentração de qualquer pessoa que entrou por este templo, por estas portas, que parte retirada agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Só tem lugar neste lugar para o Teu Espírito Santo, só tem lugar neste lugar para a Tua presença, só tem lugar neste lugar para o nosso Deus, a quem nós servimos e adoramos em espírito e em verdade. Só tem lugar neste lugar para o Senhor Jesus, que é o nosso Rei, e o nosso coração, e a nossa alma é o Teu trono neste lugar. Fique à vontade, Senhor. Espírito Santo bendito, passei em nosso meio. E se porventura tu encontrar um coração quebrantado, um coração sensível, um coração disposto a ser transformado pela Tua presença, enche esse coração do Teu Espírito Santo, Senhor. E faça com que ele saia deste lugar te adorando e exaltando e gritando em alta voz: só o Senhor é Deus, e só o Senhor é Deus, e que só o Senhor é Deus, e que não há outro Deus além de Ti. Glorifica o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o teu assento. Glória a Deus. Como eu estava falando, queridos, a respeito do culto de Santa Ceia, é um culto onde nós vamos trazer à memória na nossa mente tudo aquilo que Jesus passou, sofreu, o martírio, a dor. E se nós olharmos a Bíblia, você não vê Jesus reclamando nem um pouquinho de nada que Ele fez. Ele não murmurou. O profeta, 700 anos antes dele vir, o profeta já estava falando que ele ia vir, ele ia como ovelha muda para o matadouro. E assim que se cumpriu a profecia de Isaías, ele foi realmente como ovelha muda. Não reclamou por mim, ele não reclamou por você, ele não reclamou por nada. Ele apanhou, sofreu calado. Jesus, então, no texto que nós lemos, Jesus, então, está em Betânia na semana da Páscoa, a semana da grande crucificação, a semana no qual ele ia sofrer. Ele foi em Betânia rever alguns amigos. E você conhece a Bíblia melhor que eu, você sabe que lá estava a casa de Lázaro, Marta e Maria. Ele foi lá passear e foi então reanimar a fé daquele pessoal, quem era mais chegado deles. Ele saindo então, foi na casa então de Simão Pedro, chamado então o Zelote ou o Zelador. E ali chegou uma mulher com um bálsamo muito caro. A Bíblia diz que ela pegou aquele bálsamo de perfume e derramou sobre Jesus. E secou os pés de Jesus com seus cabelos. E os discípulos naquele momento ali ficaram nervosos, ficaram irados e falaram assim: olha, poderia pegar esse perfume caríssimo e vender? E pegar então o dinheiro e repartir para os pobres, comprar a cesta básica para os pobres, dar Bolsa Famílias para os pobres. E Jesus falou assim: não, ela fez isso com um propósito. Ela fez isso com um propósito, porque esta semana eu preciso dessa unção, porque eu vou ser crucificado.
Os pobres sempre terei convosco, mas a mim ainda por algum pouco de tempo estarei convosco, mas em breve eu vou subir para o meu Pai. E Judas está ali então junto, ouvindo isso tudo. Judas está presente no meio dos 12. E a Bíblia diz que ele sai dali, volta para a sua cidade, volta para a sua terra. E quando Jesus chega ali na sua cidade, os discípulos perguntam: Senhor, falta 2 dias para a Páscoa. O Senhor não vai cear conosco? Eu imagino Jesus dando um sorriso para eles e falando: vamos cear juntos. Eu estou esperando há 3 anos e meio por essa oportunidade de cear com vocês. Essa ceia está ardendo no meu coração. Então Jesus pega 2 discípulos, envia até a cidade e fala para eles: olha, você vai ver um homem carregando um cântaro de água na cabeça. Você chega perto desse homem que está carregando um cântaro e fala assim: o mestre mandou preparar um lugar para nós cearmos com ele. Era uma dica muito fácil, porque na época o homem não carregava cântaro, era a mulher que carregava cântaro de água na cabeça. Então, o primeiro homem que eles viram carregando cântaro, eles falaram: é aqueles ali, que homem não carrega cântaro? É mulher, esse é trabalho feminino. Então os discípulos olharam aquele homem e falaram assim: o mestre mandou o senhor arrumar um lugar para a gente preparar a ceia com ele. E assim eles foram cear. Chegou a tardezinha de quinta-feira. Jesus então pega ali e vai até este local, que ficava no 2º andar. Jesus chega, a mesa está preparada com 13 cadeiras, provavelmente. E Jesus então senta na cabeceira daquela mesa e começa a abrir o coração para aqueles 12 apóstolos, aqueles 12 discípulos. Ele começa a contar a história. Ele começa a trazer o livro do profeta Isaías em memória daquele povo, naquele momento, daqueles 12 apóstolos, aqueles 12 discípulos, que ainda não era apóstolo, era discípulo. Ele começa a falar: olha, hoje um de vocês 12 vai me trair. Hoje será o dia. Eu esperava por esse momento. A minha alma está se angustiando por esse momento, pastor Roberto. Eu desejei muito chegar a esse momento. Eu ansiava. A Bíblia fala que Jesus estava ansioso para que chegasse esse momento da última ceia, Genilson. E ele começa ali, aquela mesa farta. Era tradição em Israel cantar um hino. A história diz que eles cantavam um hino do Salmo 13 ao Salmo 15 no início da ceia. E no final da ceia cantavam um hino do 15 ao Salmo 115 ao 118. Toda a ceia eles faziam isso. Cantavam os hinos, cantavam salmos. E Jesus então tinha cantado o primeiro hino de início, que é o Salmo 113 até o 115. E Jesus então levanta daquela mesa, tira sua capa, pega então ali uma bacia com água e começa a lavar os pés daqueles 12 apóstolos, um por um. Ninguém até então observa nada, ninguém então percebe nada, ninguém então fala nada com ele, até quando ele dá a volta na mesa e chega até Simão, chamado Pedro. E Pedro então tem uma reação. Pedro então entendeu o que Jesus estava falando com ele. Pedro fala assim: você vai lavar o meu pé? Eu não aceito que o senhor vai lavar meus pés, porque o senhor é rei. O Senhor para mim, Jesus, é o meu mestre. Eu tenho aprendido tanto contigo, Júnior. O Senhor é meu mestre. Então Jesus fala com Pedro: Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Muitos criticam Pedro, mas Pedro não estava errado, porque quem lavava pés era só escravo. Ele se passou por escravo por 11 discípulos, e eles não falaram nada, eles não perceberam nada. Eles não tinham então a palavra no coração dele ardendo ainda. Mas Pedro fala assim: olha, o senhor não vai lavar meus pés. E Jesus explica para Pedro: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala: então não lava os pés não, me joga a bacia inteira na minha cabeça, me dá um banho então todo. E Jesus fala: Pedro, não precisa disso, só basta lavar os pés, porque o resto do corpo já está limpo. Pedro então entendeu. E Jesus continua aquela cena. E Jesus continua a falar com ele: olha, hoje será um dia muito difícil para todos vocês. Hoje vão me pegar. Hoje, essa noite, vão me prender. Vão cuspir em mim. Vão bater em mim. Eu quero alertar vocês. Todos vocês vão se escandalizar essa noite. Todos vocês vão me abandonar esta noite. Escute bem o que eu estou te falando. Todos vocês vão me escandalizar essa noite. E um entre vocês aqui vai me entregar, vai me trair. Um entre vocês vai ser o traidor. Imagina a cara dos 12 discípulos nesta hora. Eles não sabiam quem era. Ninguém sabia quem era. Até porque Judas era o mais improvável ser o traidor. Judas era o homem de confiança do grupo. Ele era o tesoureiro do grupo. Judas, filho de Iscariote, então chamado como Judas Iscariote, ele era o homem mais intelectual do grupo, era o mais inteligente, era o mais sábio do grupo, segundo historiadores. É o único que tinha faculdade, é o único que era formado no grupo, por isso os outros 11 escolheram ele para ser tesoureiro, porque era o mais inteligente do grupo. Como dizem por aí fora, quem vê cara não vê coração, pura verdade. Estava completamente enganado. Até porque poderia ser Pedro.
Pouco tempo atrás, Jesus falou assim: Pedro, vigia, que Satanás queria ser andar contigo. Pedro, Satanás estava doidinho para te derrubar, Pedro. Cuidado, vigia, Pedro. Poucos dias atrás. Mas durante algumas horas, durante alguns minutos, Jesus vai sair daquela mesa. Durante algumas horas vai estar Judas de um lado, traindo, e Jesus do outro lado, sendo acusado injustamente. E Jesus sabia de tudo aquilo. Aí Pedro, do outro lado da mesa, olha para João, que está próximo mais do nosso Senhor, pergunta para ele, quem vai ser um dos 12? Talvez Pedro já estava com medo, Pedro estava tremendo, porque tudo que Jesus falava com Pedro se cumpria. Tudo que Jesus falava com Pedro era certo, era certeza. Então Pedro já estava com medo, pergunta para ele. Porque se for eu, talvez Pedro passou na cabeça do Pedro, se for eu vou começar a me humilhar agora, eu vou pedir para ele me perdoar, eu vou pedir perdão para ele agora, porque está a tempo ainda, ele está na mesa conosco. Ele está pertinho de nós ainda. Pergunta para ele quem é. E perguntaram para ele, João perguntou para ele, e João fala assim: mestre, qual de nós 12 será o traidor? Jesus fala assim: olha, aquele que eu molhar o pão, o bocado de pão no molho, e entregar e comer comigo, é esse. A Bíblia diz que Jesus molhou o bocado de pão no molho e entregou a Judas. Mas isso, sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus era líder do grupo. E quando o líder do grupo molha o bocado no molho e dá para comer no mesmo pão, no mesmo prato, estava dizendo para aquela pessoa assim: olha, eu te honro. Era sinônimo de honra. Jesus está dizendo para Judas nesse momento: Judas, eu sei de tudo que vai acontecer, mas está aqui o pão. Eu vou molhar aqui e vou te dar. Sabe por quê, Judas? Eu estou te honrando. Ou seja, Judas, se arrependa, há tempo ainda. Eu não quero que você se pega. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém vá para o inferno. A Bíblia deixa bem clara: bom se todo homem conhecesse a verdade, todo ser humano conhecesse a palavra de Deus e aceitasse Jesus como Salvador, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer, Deus não se alegra da pessoa ir para o inferno, porque o inferno não foi criado para os homens, o inferno, meu querido, foi criado para o diabo e seus anjos. Mas infelizmente vai ter muitos que vão para lá, porque só tem um caminho para ir para o céu, e esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. É o único caminho, meu querido. Não temos escolha. A escolha é seguir Jesus e obedecer os mandamentos dele. E quando a Bíblia diz que quando Jesus faz isso com Judas, na mesma hora Satanás entra em Judas. É a única vez que na Bíblia fala que Satanás entrou no corpo de alguém. Tem várias passagens que demônios entram no corpo de alguém, legiões entram no corpo de alguém, mas o próprio diabo é a única vez na Bíblia que você acha que Satanás entra no corpo de alguém. E entrou no corpo de Judas. Judas saiu dali. A Bíblia diz que Jesus continuou naquele mesmo momento, continuou a sua ceia, explicando aos discípulos: olha, hoje vai acontecer isso. Jesus olha para Judas e fala: Judas, o que você tem que fazer, faça logo. Faça depressa, Genilson, porque o fim já está próximo. E Judas então sai dali, irmão Fabiano. Judas sai dali e vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Você conhece a história. E a Bíblia diz que Jesus, tendo cantado um hino, provavelmente Jesus cantou o Salmo 118, que diz assim: o Senhor é um Deus bom, um Deus galardoador. O Senhor é um Deus no qual eu confio. O Senhor é um Deus que sabe todas as coisas. Salmo 118 diz isso. Ou seja, Jesus estava demonstrando nos seus louvores, Salmo 118, que ele confiava em Deus. O que leva uma pessoa na hora da dor, pastor Roberto, cantar louvores? O que leva uma pessoa, irmão Ismael, na hora da dor, Fabiano? Clamar a Deus e dizer: Senhor, Tu és tudo para mim. Tem explicação, pastor Celso? Não tem explicação. A única explicação é intimidade com Deus, confiança em Deus. Jesus confiava em Deus. Jesus tinha certeza que ia ser traído, mas que Deus de momento algum iria abandoná-lo. Jesus tinha certeza, irmão Júnior, que ao sair dali, poderia pegar ele, poderia matar o corpo dele, poderia cuspir no rosto dele, mas Deus estava a par de tudo. Deus não ia deixar ele perecer. Confiança em Deus. Você conhece a história de Paulo e Silas na prisão? Paulo não sabia que anjo ia descer ali para destruir aquele presídio. Paulo não passava pela cabeça de Paulo: olha, Silas, vamos cantar aqui, vamos louvar a Deus, que Deus vai enviar anjo. Não. Paulo estava com dor no corpo. A Bíblia diz que Paulo já tinha sido achicoteado várias vezes, tinha apanhado. E Silas junto com ele tinha apanhado. Talvez suas costas estavam cheias de vergalhões, cheias de feridas, de açoites. E segundo o cientista,
Os estudiosos dizem que quando você grita, quando você está sentindo dor, quando você grita, alivia a dor. Por isso, quando você espeta o dedo em alguma coisa, quando tu bate a cabeça no feixe de mola lá e grita, ai, é porque você grita, ai, aí o cérebro recebe uma mensagem de ai e alivia um pouquinho a dor por alguns segundos, milhares de segundos. E Paulo entendia. Deus tinha revelado para Paulo isso já. Cientistas descobriram isso agora, mas Paulo já sabia que o Espírito Santo tinha revelado para ele anos antes. Então Paulo falou assim, Silas, vamos começar a louvar a Deus. Nós vamos cantar, nós vamos concentrar no nosso louvor e vamos esquecer a dor. E Paulo e Silas começou a cantar para esquecer a dor que estava sentindo, para esquecer o martírio. Você tem coragem de cantar na hora da dor? Qual é o nosso normal na hora que a perseguição vem? Na hora que a calúnia vem? Na hora que a defamação vem? Na hora que a fofoca vem? Na hora que as lutas, que as tribulações vêm? Qual é o nosso normal? É cantar ou murmurar? Na maioria das vezes nós murmuramos, nós reclamamos. Na maioria das vezes nós não achamos força para exaltar o nome do Senhor. E muitos de nós, na hora que a luta vem, pastor Celso, na hora que as tribulações vêm, a gente fala, sabe o quê? Deus esqueceu de mim. Na hora que a dificuldade aparece, na hora que a tal da crise aparece, a pior é tudo que vem de errado na nossa vida, vem na nossa mente aquela frase, Deus não está com você. Ainda Deus, Satanás ainda envia alguns abençoados para falar que Deus te abandonou ainda. Talvez alguém poderia dizer para ele, mestre, o Senhor é rei, o Senhor é soberano, e cadê o seu Deus? Falaram isso com ele. Você não é o rei de Israel? Não é você que falava que em 3 dias ia construir o templo? Cuspiram na cara dele. Colocaram uma coroa de espinho nele, zombando dele. E o espinho, quando entra na nossa pele, a primeira coisa que sai é o quê? Sangue. Com certeza a cabeça dele estava toda sangrando. Ele sabia disso tudo. Mas ele achou força no Espírito Santo de Deus para louvar a Deus e engrandecer a Deus ainda. Eu quero te motivar, meu querido, nesta manhã. Ainda essas lutas vêm, essas tribulações vêm. Ache força em Deus, ache força no Espírito Santo para louvar o nome do Senhor. Ah, pastor Cláudio, está tudo maravilha lá em casa, está bem. É, mas se prepare que um dia pode vir a luta. Eu não estou jogando maldição em você não. Mas a própria Jesus falou, nesse mundo tereis aflição, estende bom ânimo. Vai ter um dia de aflição, vai ter um dia de angústia, vai ter um dia que você vai precisar ajoelhar e clamar a Deus, mas nesta hora que a dor vier, que a perseguição vier, que as tribulações vier, que a calúnia vier, que a fofoca vier, louve o Senhor. Acha força na alma, acha força na palavra, mas adore a Deus. O louvor fortalece. O louvor exalta o nome de Deus. Aí Deus fala assim, esse meu filho não está preocupado com a luta, ele está preocupado em me adorar. Já que ele está me adorando, eu vou derramar minha bênção sobre a vida dele. Foi assim que Deus agiu na vida de Paulo e Silas naquela prisão. Ele não estava preocupado se ia ser condenado, ele não estava preocupado se ia morrer. Principalmente Paulo, que mais tarde ele falou assim, o morrer para mim é vitória. Não tinha preocupação com a morte com Paulo. Mas ele sabia que na hora da dor, ele louvando a Deus, Deus ia o abençoar. E Deus restaurou, meu irmão. Você sabe a história. Então Jesus está na mesa ali cantando. Ele louva um hino. Ao sair da mesa, ao sair daquela ceia, Jesus então vai para o monte chamado das Oliveiras, ou Jardim de Getsêmani. E chega ali, quando ele está orando, a Bíblia diz que ele ajoelha no chão para orar, e o seu suor transforma em gota de sangue. O Evangelho de Lucas fala isso. Imagine comigo, querido. Eu quero que você passe pessoalmente. Eu quero te levar agora lá no jardim do Getsêmani, ao lado do nosso mestre. Você pode imaginar, você pode contemplar, meu querido, a dor que Jesus estava sentindo antes mesmo de ser preso. A angústia que ele estava na alma. Ao ponto de uma pessoa se angustiar tanto, irmã Adriana, se angustiar tanto, de seu suor transformar em gota de sangue. Que dia que você ficou tão angustiado que o seu suor transformou em gota de sangue? Procura. Estudiosos, procura explicações para isso. Procura explicações para isso. Mas a minha Bíblia diz que Jesus suou gota de sangue. A dor era imensa, a dor era tanta. Antes mesmo dele ser preso, a angústia era tanta, a agonia era tanto, que ele suou gota de sangue. E quando ele levanta dali, a Bíblia diz que ele levou 3 apóstolos, 3 discípulos com ele, Pedro, Tiago e João. E quando ele levanta dali, todo suado, no chão, ele levanta, talvez ele olha para o chão, vê aquelas gotas de sangue no chão. Ele chega perto dos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e fala, eu precisei de vocês orar por mim. Eu estou tão angustiado, vocês não estão vendo a minha angústia, eu clamei para vocês, ore por mim, interceda por mim pelo menos 1 hora. Lê na Bíblia, está tudo na Bíblia, Jesus falando. E vocês não teve coragem de orar para mim, pastor Roberto, 1 hora sequer.
Vocês dormiram? Levanta agora é tarde demais, pode levantar. A Bíblia diz que estando Jesus conversando com os três, chega Judas Iscariote. E Judas então vai até Jesus e dá um beijo no rosto dele. Talvez Judas queria beijar a mão de Jesus. Por quê? Quando você beija a mão, você se inclina para poder beijar a mão. Isso é sinônimo de autoridade. Talvez Judas queria, não está na Bíblia, estou conjecturando, mas talvez Judas, por ser um conhecedor, ele queria beijar a mão do próprio mestre. E talvez Jesus, ele pegou na mão dele, levantou. Não, meu amigo, vem cá, dá um beijo no rosto. Beijo no rosto é sinal de igualdade, é sinal de ser amigo, de ser leal. Mais uma vez, Jesus está falando para Judas assim: Judas, eu te quero comigo, Judas. Você me vendeu. Eu sei o que você fez, mas eu sou teu amigo. A Bíblia diz que Jesus olha nos olhos de Judas e fala assim: meu amigo, com um beijo você me trai. Pega Jesus, bate em Jesus, maltrata Jesus, você conhece a história. E Judas vai embora. A Bíblia diz que Judas tem um grande remorso. Ele vai então até o sacerdote de novo e devolver aquelas 30 moedas que eram o preço de um escravo da época, 30 moedas de prata. Ao voltar, ele então pega uma corda. A Bíblia diz isso, livro de Mateus, capítulo 27 ou 28. Em casa você pode ler. Ele pega uma corda então, vai para um deserto, para um campo. Lá vai Judas triste agora, sem Deus. Eu tenho certeza, pastor Roberto, que o Espírito Santo tentou incomodar Judas. Judas, se arrepende. Judas, ainda é tempo. Judas, volta lá, se arrepende do que você fez. Judas, volta, ainda é tempo, ele não morreu ainda, ele não está na cruz ainda, volta lá, Judas. Mas a Bíblia diz que ele pega uma corda, sobe numa árvore, amarra a corda no pescoço e se enforca. Ao morrer enforcado, o galho daquela árvore quebra. A Bíblia diz que os intestinos dele batem numa pedra, fica todo aberto pelo chão para as aves comer. Triste. Na verdade, Judas não vendeu Jesus. Na verdade mesmo, meu querido, Judas se vendeu por 30 moedas de pratas. É aqui que eu quero chegar. Eu fiz essa história toda para chegar até aqui. Quantas vezes nós nos vendemos? Nem por 30 moedas. Tantos de nós hoje dentro da igreja, andando com Jesus, comendo na mesa com Jesus, participando da ceia com Jesus, viemos no culto todos os dias, pastor. E mesmo assim nós estamos nos vendendo, quando sai do portão para fora da igreja. Nos vendemos por drogas, nos vendemos por cigarro, nos vendemos por palavrões. Somos uma coisa em casa, somos outra coisa dentro da igreja. Somos uma coisa na igreja, somos outra coisa diferente dentro do nosso trabalho. Toda vez que nós fazemos algo contra a palavra de Deus, nós estamos nos vendendo, nós estamos trocando Jesus. E muito da maioria das vezes, nem 30 moedas de prata chega. Às vezes é por R$1. Às vezes é por um olhar. Às vezes é por uma palavra. Quantos de nós aqui, irmãos, nós magoamos uns aos outros? Tem pessoas no nosso meio aqui que não vêm na igreja por causa de outro irmão. E quando eu falo nosso meio, eu não estou falando aqui nesse tempo, nessa igreja, no nosso meio evangélico. Existem pessoas que não conseguem dar paz para o outro. Não sei, parece que é semideus, parece que é mais que Deus. Jesus falou assim: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz eu vos la dou. E quando você está dando paz para alguém, você está falando assim para essa pessoa: olha, eu estou te dando o que eu tenho de melhor. Eu desejo tudo para você de melhor. A paz significa isso. Quando você chega perto de alguém, irmão Fabiano, fala assim: paz, irmão Fabiano. Está querendo dizer assim: o que eu quero para você é de melhor na sua vida, Fabiano. Quando eu dou paz para ele. E nós passamos por aquelas portas muitas vezes, as pessoas viram a cara. Está perdendo o amor. O que levou Judas a trair Jesus? O que levou Judas então a abandonar Jesus? Existe um provérbio que diz assim, sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Ou seja, não precisa errar para aprender com os próprios erros. Vamos aprender nessa manhã com os erros de Judas. O que levou Judas a abandonar Jesus? Judas, no início do ministério dele, ele tinha, sabe o que, meu querido? Um amor imenso por Cristo. Ele resolveu deixar tudo e seguir Jesus. Ele era escolhido. Ele tinha um chamado. Mas Judas perdeu esse chamado no decorrer do tempo. Foram apenas 3 anos. E Judas perdeu a esperança em Jesus. Judas perdeu a esperança porque ele era Senhor mesmo. Quantos de nós já não perdemos as esperanças e estamos vendendo Jesus? Quantos de nós não temos a esperança que Jesus vai voltar? Ah, mas a minha avó falava isso, meu pai falava isso, nós perdemos a esperança que ele vai voltar. Meu querido, você tendo esperança ou não, ele vai voltar sim. E ele quer nos encontrar uma noiva ataviada, uma noiva limpa, pura. Mas nós estamos vendendo ele por nada, nós estamos trocando Jesus a troco de nada. Está vindo aí, festa country,
Contos de crente que não vai para esse lugar. Contos de nós não vamos para lá para ter um momento de prazer. Vendendo Jesus a troco de uma festa country. Vendemos Jesus a troco de um copo de cerveja. Vendemos Jesus a troco de um cigarro. Vendemos Jesus a troco da prostituição. Eu não estou aqui te exortando, porque eu não sou pastor da igreja. Pastor da igreja é o pastor Roberto, pastor Elza. Eles fazem isso com excelência toda terça-feira e domingo, quando o pastor Roberto prega. Mas essa mensagem é para nós trazermos na nossa memória o que é o cristianismo para nós. O que é servir a Cristo de verdade? São alguns alertas que nós precisamos entender, compreender. Eu não estou me importando se você vai ficar chateado comigo, zangado comigo, briga com o Espírito Santo, foi ele que me deu essa mensagem. Mas antes de eu pregar para você, primeiro o Espírito Santo pregou para mim lá na minha casa, várias vezes, e continua pregando para mim ainda. E continua falando ainda, Cláudio, melhora, Cláudio, melhora, Cláudio, melhora. O Espírito Santo está falando conosco nesta manhã, queridos. Aprenda com os erros do Judas, para não cair nessa cilada do diabo. Satanás tentou se andar com Pedro, mas Jesus interrogou para Pedro. Mas Satanás veio em cima da última hora. Satanás veio como um ladrão, que é o papel dele, que é a palavra que a Bíblia dá para ele, ladrão. Ele veio na hora da ceia, no momento final. Para quem gosta de esporte, de futebol, Satanás chegou em Judas aos 45 do segundo tempo. Ele chegou Judas em cima da hora. E Judas já tinha se corrompido, Judas já tinha vendido Jesus. Judas já tinha traído Jesus. Mas ele se vendeu. Ele se enganou. Ele não vendeu o nosso Senhor, ele se vendeu. E nós estamos aí perdendo tempo, às vezes, na maioria das vezes, nos vendendo a troco de nada, querido. Jesus então vai ali sofrendo. Jesus vai ali sofrendo. E Judas não teve oportunidade nem de ver a dor dele. Porque Judas foi logo pegar a corda quando Jesus foi condenado. Assim que Jesus foi condenado, Judas foi, então pegou a corda para tirar a sua vida. Foi para o inferno, sem Deus para toda a eternidade. Sem Deus agora sofrendo. Talvez seus familiares sofrendo. Judas então perdeu a esperança em Jesus. Judas ao caminhar com ele, quando Jesus chamou Jesus estava prometendo um reino para ele, mas Judas estava com as coisas, com os olhos nessa terra. Tira os seus olhos da terra. Nós temos que tirar os nossos olhos da terra. Vamos olhar um pouquinho mais para o alto, vamos olhar para o reino do céu. Jesus nunca falou de reino da terra, reinado do terreno. Jesus falava reino celestial, e Judas então compreendeu que era o reino da terra. E Judas perdeu a esperança. Judas perdeu a esperança do reino dele. Talvez entre os apóstolos, Judas falasse assim, olha, que rei que nada. Ele não é rei de nada. Um rei que anda de jumento. Um rei que anda a pé, com os pés todos sujos, nessa estrada de Jerusalém afora aí. Ele não é rei nada. Jesus sempre será rei. Eu querendo ou não, eu aceitando ou não, você querendo ou não, você aceitando ou não, ele sempre será rei eterno e soberano e majestoso, maravilhoso, eternamente será. Judas também tem outro ponto, outro erro grave de Judas. Judas tinha um chamado, meu querido. Judas tinha um chamado, Alexandre. Ele foi chamado para ser apóstolo. Ele foi chamado para ser tesoureiro. Talvez você está pensando, mas eu não tenho chamado aqui na igreja, eu não faço nada, eu sou só ouvinte. Eu venho, sento na minha cadeira, pego a minha Bíblia, leio, acabo o culto, vou embora para casa. Mas você tem um chamado dentro da sua casa. Você foi chamado para ser pai? Seja um pai com excelência. Seja o melhor pai que alguém possa ter nessa terra. Você foi chamado para ser mãe? Hoje é dia da mãe, muito bem, glória a Deus por isso. Mas dia da mãe é todo dia. Eu, desde 9 anos, que eu não sei o que é mãe, de idade. Nunca comemorei dia das mães. Então, para mim, eu amo dia das mães. Minha esposa fica feliz de dia das mães. O presente que o pai dá à mãe, com o filho da mãe, é sempre o pai que paga, não sei que negócio é esse. Não é minha mãe? Alguém me explica depois aí. É aquele um presente lá, Samuel comprou, mas eu que paguei, não entendo nada disso dia da mãe, mas tudo bem. Essa é outra mensagem. Judas ali, querido, Judas, só para descontrair você está muito tenso. Judas ali, então, tinha um chamado. Você foi chamado para ser mãe? Seja a melhor mãe que você possa ser. Seja uma mãe por excelência. Foi chamado para ser diácono, seja um diácono por excelência. Seja chamado para ser auxiliar, seja um auxiliar com excelência. Foi chamado para ser presidente de casais, seja com excelência. Judas não valorizou o chamado dele. Você foi chamado para ser membro, seja um membro com excelência. Para de fazer raiva ao seu pastor. Para de fazer raiva a Jesus Cristo. Um monte de crente dodói, não pode falar nada, que vai para casa emburrado. Amadurece, cresce. Seja maduro, seja espiritual, seja pronto para morar no céu. Se você não sabe viver aqui na terra com seus irmãos, como é que você vai morar no céu comigo? Me aguente,
Sou baixinho, invocado, como diz por aí, mas aguenta assim mesmo. Tenha paciência comigo. Eu tenho paciência contigo. Aguento, amo uns aos outros. Ame uns aos outros. Tem amor no coração. Ah, mas eu não sou nada, eu não tenho cargo, eu sou membro. Seja um membro com qualidade, com excelência. Por excelência. Que isso é favorável aos olhos de Deus. Vamos aprender com Judas, meu querido. Quem está entendendo, diga amém. Nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos perder a esperança em Jesus Cristo. Ele prometeu que um dia virá e vai voltar para buscar a tua igreja, e realmente isso vai cumprir. Não perca a esperança no Evangelho. O Evangelho pode estar mudando muita gente por aí, o Evangelho pode estar sendo levado de qualquer maneira por aí, mas nós não vamos fazer a diferença, vamos ser cristão autêntico mesmo. Ninguém imaginava que Judas era o traidor. Ninguém imaginava que Judas era o traidor. Ele era acima de qualquer suspeita. Todo mundo podia achar que Pedro era o traidor. Todo mundo podia achar que João que era o traidor, que João ficava muito próximo, bajulando Jesus. Satanás sempre procura alguém. Satanás não desistiu de desmascarar o reino dos céus. Satanás não desistiu ainda de envergonhar o reino de Deus. Esse é o papel dele. Ele sempre vai querer usar alguém. E ele precisa de quem? De pessoas. Mas ao mesmo tempo que ele está do jeito, procurando de um lado, procurando alguém, o Espírito Santo está do nosso lado, nos ajudando. Ajuda, melhora, conserta, porque eu te amo. Nós cantamos assim, que ele está sempre de braços abertos para nos amar. Isso é pura verdade. Ele está com braços abertos sim, mas qual é o nosso amor? Qual tem sido a nossa resposta para com ele? Qual tem sido a nossa resposta para com ele? Nós o amamos mesmo? Às vezes lá em casa eu pego pesado com o Samuel, às vezes. Eu falo para dormir, principalmente é uma luta poder dormir, não gosto de dormir. É 3, 4 vezes, enquanto eu não dou uma palavra mais forte para dormir, grita. Aí vai dormir, papai ora para mim, eu vou no quarto orar para ele. Aí sabe qual é a palavra dele? Papai, eu te amo tanto. Aí eu falo, eu vou lá para a Bíblia. Você ama mesmo? Quem ama? Ele é, né? Quem ama obedece, né? Quem ama obedece. Falei contigo 4 vezes, cara. Me ajuda aí, quem ama obedece. Então você não está amando direito ainda não. Mas é verdade. Jesus falou assim, João 14, aquele que me obedece, esses são os que me amam. Você ama Jesus? Obedece Jesus. E sabe qual é o mandamento dele? Amai uns aos outros como eu. Você está disposto para morrer por esse irmão que está ao seu lado? Vou perguntar mais uma vez. Você está disposto a morrer por esse irmão que está do teu lado? Nós não estamos dispostos para morrer por ninguém. Talvez se fosse para o nosso filho, a gente até morreria. Eu nem vou perguntar se você está disposto a morrer para a sua esposa e para a sua esposa. Não vou perguntar, tá? Mas se fosse para o nosso filho, a gente morreria. Mas Jesus falou, foi Jesus que falou, está na Bíblia. Você conhece a Bíblia? Lê a Bíblia. Se você me ama, obedece meus mandamentos. Os mandamentos dele não são pesados. Ele que falou, não são pesados. Aí lá na frente ele fala assim, olha só, que história ali. Jesus é maravilhoso. Ele dá umas pegadinhas para a gente, né? É maravilhoso. Ele fala assim, ó, meu mandamento é esse, não é pesado, é leve. Ame ao teu próximo, não como o quê? Como eu amei vocês. Ame ao próximo como eu te amo. E o próximo é quem? É o próximo. Reflete nessa manhã. Vamos refletir nessa manhã. Será que nós amamos verdadeiramente como Jesus mandou amar? Fique de pé nesse lugar. Mas uma coisa é certa. Se o amor de Deus estiver em nós, nós vamos praticar esse amor. Judas perdeu o amor dele por Cristo. Judas perdeu o amor dele pelo Evangelho. Judas perdeu o amor por próprio Deus. Judas perdeu o amor até por ele próprio. Olha o ponto que o homem chega. Olha o ponto que o ser humano chega, meus queridos. Judas não amava nem ele próprio, porque tirou a sua própria vida. E Jesus tinha falado dias antes com ele, olha, aquele que tira a sua vida vai para o inferno. Todos os encontros de Jesus com Judas, pastor Roberto, Jesus tentava trazer Judas para perto dele. Ei, Deus não quer perder você não. Jesus não quer nos perder não. Eu não sei como é que você entrou por aquelas portas. Talvez rancoroso, talvez triste com a vida. Talvez aborrecido em casa. Talvez você brigou em casa hoje de manhã ainda.
Talvez você tenha passado uma vida dura ao lado do teu esposo, da tua esposa, mas ei, deixa eu te falar uma coisa, Jesus ainda te ama e ama o teu esposo, ama os teus filhos ainda. Vamos ser melhor. Eu tenho pedido muito a Deus para me ser o melhor auxiliar do pastor Roberto, melhor pai e melhor esposo, melhor funcionário e melhor patrão. Eu não sei se eu vou conseguir ser o melhor auxiliar, ser melhor pai, ser melhor esposo, não sei, mas a minha parte eu vou fazer. E a tua parte? Faça a tua parte. Entrega o resto na mão do Senhor. Deus quer que você seja feliz por completo. Deus quer que você seja um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança realizado na presença dEle. E só Ele pode fazer isso. Nós vamos cantar um louvor agora. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Pode ficar com os olhos fechados. Ninguém vai meter a mão no seu bolso. Ninguém vai te roubar nada aqui dentro. Não. Pode ficar tranquilo. Pode ficar à vontade. Feche os teus olhos. Esquece quem está do teu lado. Como o pastor Roberto mencionou aqui cedo, traz à memória agora essa palavra que o Espírito Santo nos trouxe nesta manhã. Eu passei quase a noite toda chorando na hora que estava preparando essa mensagem. Já tinha preparado essa mensagem antes e a gente vai reler, porque a gente não consegue ficar olhando os bolsos toda hora aqui em cima. A gente vai relendo. E toda vez que eu relia, eu chorava, eu falava, Deus, me ajuda. Eu preciso aprender contigo. Não há ninguém como tu. Eu gostaria de convidar você a se derramar na presença dEle nesta manhã. Não há ninguém se derrame como na presença tu. dEle nesta manhã. Você vai participar da melhor coisa nessa terra, que é a Santa Ceia do Senhor. Incomparável. Ele está aqui, querido. Ele está neste lugar, querido. Totalmente. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu tenho certeza, Ele está aqui neste lugar. Não há ninguém. Ele está olhando dentro do teu coração nesta manhã. Ele está olhando para dentro de você nesta manhã. Não há ninguém. Talvez você está tentando, esforçando, lutando. E não está conseguindo. Mas o Espírito Santo manda te dizer: se você buscar mais um pouquinho a face dele, você vai conseguir sim. Totalmente. Judas falhou que não tinha intimidade com ele. Judas não procurou ser amigo de Jesus. Judas não procurou se aproximar dele. Por isso que ele falhou. Se aproxime do teu mestre. Se aproxime do seu Senhor. Se aproxime do teu Salvador. Eu me prostro diante de ti. Adore ele, ele é digno. Por tudo que tu és, eu me rendo aos teus pés. E eu me prostro ante a ti. E eu me prostro diante de ti. Eu não estou ouvindo você. Eu não estou ouvindo você orar ao Senhor. Olha ele. Abre a tua boca. Olha ele. Isso, abre a tua boca. Não se importa o que vão dizer de você não, meu querido. Não se importa o que vão dizer de você não, querido. Ouve a ele, exalta ele. Clame, pede socorro, pede ajuda. Ele está te ouvindo. Totalmente desejável. Não há ninguém como tu, Senhor. Não há ninguém como tu. Incomparável. Totalmente desejável. Segura um pouquinho. Ei, Judas sabia muito sobre Jesus. Judas sabia tudo sobre Jesus. Ele sabia a história de Jesus. Ele caminhava com Jesus. Ele sabia todos os mandamentos de Jesus. Mas ele, em nenhum momento você procura na Bíblia e não acha. Ele não procurou ter intimidade com ele. Ele não procurou ter relacionamento com Jesus. Ele não procurou saber o que sentia no coração de Jesus para ele sentir a dor de Jesus. Procura saber nesta manhã o que sente no coração de Jesus. Pede para ele para te mostrar o que tem dentro do coração dele, que ele vai te mostrar. Pede para ele para te mostrar o que tem dentro do coração dele, que ele vai te mostrar. Oh. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti. Por tudo que tu
totalmente desejável. Não há ninguém como tu. Oh, aleluia. Não há ninguém como tu. Nós rendemos louvores a Ti, Senhor. Porque Tu és o único, Senhor. Tu és incomparável, Senhor. Não há ninguém, nunca vai existir ninguém como Tu, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu me prostro. Aleluia. Oh, aleluia. Eu me prostro diante de Ti. Sinta o Espírito Santo te tocar nesta manhã, querido. Por tudo que Tu Sinta a presença és. dele. Oh, aleluia. Eu me rendo aos Teus pés. Glória a Deus. Eu me prostro ante a Ti. E eu me prostro diante de Ti, Senhor. Tudo que Tu és, eu me rendo aos Teus pés. Abre a tua boca e adora Ele agora com toda a tua alma, toda a tua força. Adore, adore, adore. Canta pra Ele que não existe ninguém como Ele. E nunca irá existir alguém como Ele. Só Ele é Rei, só Ele é o Senhor, só Ele é exaltado, só Ele é digno de honra, digno de louvor, digno de adoração, digno de exaltação. Não há ninguém além dEle. Totalmente Não há ninguém além dEle. Aleluia. Não há ninguém. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso, bendito. Oh, aleluia. Tu és bendito, maravilhoso, Pai. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia, Ele é digno. Pode ser melhor que é pra Ele. Pode ser melhor que é pra Ele. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Ele é digno de ser exaltado. Ele é digno de ser adorado. Aleluias. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa continuar falando conosco nesse dia, querido. O Espírito Santo de Deus, Ele nunca vai desistir de nós. Eu volto a palavra para o nosso pastor Roberto, dizendo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Graças a Deus, irmãos. Depois de ouvir essa palavra, vamos dar uma resposta para Deus, irmãos. Amém? Vamos dar uma resposta para Deus. Judas, ele serve de um exemplo para nós nessa manhã. Judas passou 3 anos com Jesus no seu ministério, mas uma coisa interessante que é bom destacar na vida de Judas. Judas não ouviu as palavras de Jesus. Judas não foi transformado pelas palavras de Cristo. Judas acostumou com Jesus. Esse é que é o problema. Tem muita gente que está acostumando com Jesus. Sabe aquele costume que a pessoa ela tem? Todo domingo vem na igreja. Ou às vezes terça, sexta e domingo vem na igreja. E a pessoa passa a ter um hábito de vir à igreja, acostuma com a igreja, e a palavra mesmo não traz mudança no caráter dela. Não permita que você se acostume com Jesus. Jesus não é o nosso amiguinho. Jesus, Ele é Senhor na nossa vida. E Ele exige para o crente, para que eu e você andarmos com Ele, Ele exige obediência à sua palavra. Então que essa palavra nessa manhã, a respeito de Judas, possa trazer mudança para a nossa vida interior. Não sei, irmãos, eu não sou o Espírito Santo, mas há o Espírito Santo no nosso meio. Um Espírito que conhece o profundo e o oculto. Um Espírito Santo que conhece a tua vida e detalhes dessa vida. Você já viu aquela história, não tem uma música do Roberto Carlos aí, né? Meu xará, que fala sobre os detalhes da vida. Ele não fala o negócio dos detalhes da vida? Pois é, tem detalhes na nossa vida, detalhes. E são coisas que são tão
assim, tão íntimas sua, que você não revela isso para marido, não revela para esposa, não revela para nenhum amigo seu, mas está aí, esses detalhes, a Bíblia chama de pecados que são ocultos, pecados que estão sendo incubados dentro de nós, tem uma incubadora aqui dentro. Por isso que o salmista diz a respeito desses pecados, ele fala a respeito de pecados que são ocultos dentro de nós, que nós não revelamos. Esses pecados, irmãos, se tornam um câncer dentro de nós, um câncer que você sabe que a medicina hoje não dá conta dele, e esse também pecado, que é um câncer também, ele consome a tua vida com Deus. O pecado, ele tem esse objetivo de nos afastar de Deus, de nos deixar longe de Deus. Por que o crente sai da igreja? Só por uma questão. Nós buscamos muitas justificativas, mas a única plausível é que o pecado, ele nos afasta de Deus. Então não permita que os teus pecados te afastem de Deus. Hoje, pela manhã, aqui e agora, confesse o teu pecado.